Olá, tudo bem com você? Que estudo extraordinário sobre a lei moral. Você conhecia a profundidade sobre a lei moral? Hoje vamos falar sobre um mandamento esquecido dentro da lei moral, o quarto mandamento, o dia do Senhor, o sábado, a qual Deus falou na lei moral: lembra-se do dia de sábado. Porque Deus escreveu com o próprio dedo falando lembra-te, porque sabia que muitas pessoas iriam esquecer. Principalmente você, André Valadão, que mencionou que o sábado foi abolido. Provamos na Bíblia que não foi abolido. Ei, André Valadão, será que você tem estudado a palavra de Deus em espírito e em verdade? Espero que sim. E se você não estudou, comece a observar o dia do Senhor, o sábado, a qual Ele designou para mim e para você guardar, obedecer e reverenciar e o santificar esse dia extraordinário que Deus designou lá no Jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. Depois você confira, tá bom? Então, o sábado. Qual que é os objetivos, a origem do sábado, o propósito e o significado do sábado? Vamos lá primeiro para a origem, né? Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz, né, foi na criação. Não foi os judeus, não foi os adventistas, não foi o batista do sétimo dia, não foi as 500 igrejas que guardam o sábado, a assembleia do sétimo dia também. Você sabia que existe a Assembleia de Deus do sétimo dia? A congregação do sétimo dia também? Tem 500 igrejas que guardam o sábado porque descobriu essa verdade do dia do Senhor dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então lá em Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3 diz assim, ó: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Não é porque Deus estava cansado, mas sim é porque Ele queria deixar de exemplo para mim e para você. A mesma coisa. Por que Ele se batizou? Ele estava cheio de pecado? Não, mas para servir de exemplo para mim e para você. E abençoou Deus o sétimo dia, não foi o domingo, tá? Foi o sétimo dia. E o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador fizera. Segundo, agora, o propósito do sábado é benefício para o homem. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28 diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, por causa de mim e de você, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado, tá? E o significado do sábado é um sinal de Deus, conforme Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20, que diz assim: também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Quem guarda o sábado, quem obedece o dia do Senhor estipulado, não pelos adventistas do sétimo dia, não pelos judeus, não pela congregação do sétimo dia, não pela Assembleia de Deus do sétimo dia, não para os batistas do sétimo dia, não para a igreja pentecostal do sétimo dia e as outras igrejas que guardam o sábado, mas sim foi Deus que estipulou para servir de sinal para mim e para ele também uma aliança, né? Então esses são os três objetivos do sábado. Tá? E agora a pergunta que não quer calar: quem guardou o sábado? Quem observou o sábado? Vamos lá, em Gênesis capítulo 2, 1, 3, Deus no princípio já guardou o sábado. Adão na criação também guardou. Em Gênesis capítulo 6, capítulo 2, 1 ao 3, Deus criou Adão e Eva no sexto dia, já no sábado ele já estava guardando e estava se santificando, tá? Moisés, a 1500 antes de Cristo, também guardou o sábado, conforme Êxodo capítulo 16, 33. Isaías, 700 anos antes de Cristo, guardou o sábado, conforme Isaías capítulo 58, 13 e 14, tá? Jeremias e Ezequiel, em 600 anos antes de Cristo, guardou o sábado, o dia do Senhor. Jeremias capítulo 17, 24 e 27, Ezequiel 20, 12 e 20, tá? Esdra e Neemias, 420 a.C., guardaram o dia do Senhor, o sábado. Neemias capítulo 13, 15 e 19. Sétimo, Jesus Cristo guardou o sábado, lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Maria, mãe de Jesus, a Maria, que os meus irmãos católicos gosta, admira, ela também guardou o sábado, o dia do Senhor, conforme Marcos capítulo 16, versículo 1 e Lucas capítulo 23, 51 ao 56. Veja lá, meus irmãos católicos, Maria guardou o sábado, tá? E os discípulos no primeiro século também guardaram o sábado, lá em Atos capítulo 12, versículo 2,
capítulo 18, versículo 4 e Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O povo de Deus, os fiéis, irão guardar o sábado conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 12, tá? E Apocalipse 12, 17 também diz, tá? E na Nova Jerusalém, na Nova Terra, nós iremos guardar o sábado também. Por isso que você precisa já guardar o sábado enquanto estamos nessa terra, para que você possa vir ficar feliz, alegre, guardando o sábado na Nova Jerusalém, conforme Isaías capítulo 66, 22 e 23, tá? São os salvos. Agora, olha só que interessante, né? Por que guardar o sábado? E como guardar o sábado? Porque existe o domingo, que é o primeiro dia da semana, segunda-feira, o segundo, terça, terceiro dia, quarta-feira, quinta-feira, e na sexta-feira é o dia da preparação, é onde você deixa tudo pronto para o sábado, ao qual você se organiza, você se prepara emocionalmente, espiritualmente, para que você possa vir receber o dia do Senhor alegre, feliz, tá? Conforme Marcos capítulo 15, versículo 42. E o sábado é o dia de você recarregar as suas energias, porque na semana você desgasta bastante os seus trabalhos. Dependendo do seu trabalho, você requer muita atenção, muita concentração, precisa de força física. E aí no sábado você vai ter um dia para descansar no Senhor. Não é você ficar parado sem fazer nada, ao contrário, você vai trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, fazer visitas, dar estudo bíblico, pregação do Evangelho e assim por diante, como Jesus fazia no dia do Senhor. Ele visitava, ele curava. Aí tem muitas pessoas que falam assim, Jesus trabalhou no sábado. Trabalhou sim, para o reino de Deus, visitando, tratando pessoas, evangelizando. Isso é benéfico no dia do Senhor fazer, tá bom? Não cuidar dos seus próprios interesses, igual eu tenho duas lojas. Eu fecho as lojas no sábado para guardar o dia do Senhor Jesus Cristo. Ah, Felipe, mas você está perdendo dinheiro no dia de sábado. Mas é melhor agradar a Deus do que agradar a mim mesmo, porque eu estou cumprindo um dos seus mandamentos, tá bom? Então fazer conforme Isaías capítulo 58, 13 e 14, e também fazer o bem para o próximo, como mencionei, que é Mateus capítulo 12, versículo 12. Ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, congregar, conforme Jesus também fazia, né? Os apóstolos faziam, Paulo fazia, ele fala na sua epístola paulina que nos dias de sábado ele ia para a sinagoga ensinar, tá? Então ele estava conectado no dia do sábado na casa do Senhor, na igreja, tá? E Lucas capítulo 4, versículo 16, deixa bem claro a importância de você ir na igreja no dia do sábado e testemunhar também as maravilhas que Deus te deu e as bênçãos durante a semana, conforme Lucas capítulo 4, 31, tá? E aonde acontece o sábado? É de um pôr do sol a um outro pôr do sol. Então em Êxodo capítulo 16 e 22 e 23 fala de um pôr do sol a um outro pôr do sol. Levítico também capítulo 23, 32 e Deuteronômio capítulo 16, versículo 6, tá? O dia bíblico termina no pôr do sol e não à meia-noite. A meia-noite é do calendário gregoriano, tá bom? Mas o calendário da Bíblia, o certo é um dia acabar no pôr do sol ao outro pôr do sol. Por isso que é meia-noite, já passou a metade da noite. Meio-dia já passou a metade de um dia. Então esse foi o estudo do mandamento esquecido. E eu faço uma pergunta para você, meu amigo e minha amiga que está acompanhando o estudo da palavra de Deus. Você tem guardado esse mandamento esquecido? Você tem observado esse mandamento esquecido? Ou você tem caído nas falácias, como o pastor André Valadão falou, que é um dia que Deus não está nem aí para ele? Nós vimos na Bíblia que Deus está sim se importando e se importa para aqueles que obedecem o dia do Senhor. A pergunta é, você vai começar a obedecer e guardar o dia do Senhor? Ou você vai fingir que desconhece, que não faz sentido para você obedecer? Qual a sua escolha? No próximo estudo vamos falar sobre do sábado para o domingo. Por que essa rincha? É guardar o sábado ou guardar o domingo? O que a Bíblia diz? O que o assim diz o Senhor diz e não o teólogo doutor? Já siga aqui no canal. Deus abençoe. Te aguardo você amanhã no próximo estudo, se Deus quiser.